Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 27 de novembro de 2022. O tema que estudaremos na nossa lição de hoje é, na verdade, uma pergunta. Vermes imortais? Dois textos vão aparecer aqui no nosso guia de estudos como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Isaías 64, verso 24, que diz assim: Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E o outro, Marcos capítulo 9, verso 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Esses dois textos, eles são realmente complexos. O segundo texto, que é de Marcos capítulo 9, verso 48, é uma frase dita por Jesus. O primeiro texto, Isaías 66, verso 24, Isaías está trabalhando aqui uma ideia, um conceito que precisa ser aqui compreendido. Isaías está falando sobre a restauração que acontecerá num contexto daquilo que ele está escrevendo. Ele menciona em todo o seu livro que Babilônia invadiria o reino de Judá, que as pessoas seriam levadas como cativas para lá, mas teriam a oportunidade de retornar do cativeiro e reconstruir uma nação, onde o Messias estaria presente, ele reinaria no Monte Sião, e ao mesmo tempo todas as nações se ajuntariam para ele, que haveria paz, que haveria restauração, e que mesmo aqueles que se levantassem contra ele e que tentassem de alguma maneira fazer com que ele fosse destronado ou que tentassem fazer mal ao povo de Deus, que seriam completamente destruídos. E usando aqui uma linguagem dentro de um contexto de metáfora, ele vai trabalhar dois conceitos. O primeiro, no versículo 24 do capítulo 66, que a gente leu, falando sobre aqueles que tentarão destronar o próprio Deus ou que se posicionarão contra Deus. Ele vai dizer, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Está falando eles aqui, o povo de Deus. Aqueles que tomaram decisões ao lado do Senhor. Aqueles que permaneceram firmes em Deus, mesmo diante das circunstâncias que eles acabariam enfrentando, as perseguições por parte de outras nações. Permanecendo ao lado de Deus, eles sairiam da cidade e veriam os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Deus, porque o seu verme nunca morrerá e nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. O que ele está aqui mencionando é que quando eles saíssem, eles veriam uma cena de fim de batalha. Muitos mortos por todos os lados, o fogo tomando conta do acampamento. O fogo era utilizado para, principalmente depois de uma grande batalha, para poder queimar os corpos que haviam sido deixados ali, para que o cheiro dos corpos em decomposição não apodrecessem o próprio ar, né, em relação a isso. E o que ele vai descrevendo é aquela cena de horror. Os mortos que estão ali aos milhares, já sendo consumidos pelos vermes, e o fogo sendo ateado agora aqueles corpos em decomposição. A ideia que está sendo transmitida aqui pelo texto é de que esses vermes que já estavam devorando esses corpos e o fogo que seria ateado para poder fazer com que esses corpos fossem destruídos, eles não cessariam até que o seu trabalho fosse feito. Ou seja, até que houvessem corpos para serem devorados pelos vermes, os vermes estariam fazendo a sua obra. Até que houvessem corpos para serem queimados pelo fogo, o fogo estaria fazendo a sua obra. Então, nessa perspectiva, o que o texto está dizendo não é que esses vermes agora são imortais, porque se você for analisar o texto numa perspectiva simples e ao mesmo tempo literal, você vai ter que dizer que esses vermes são imortais, porque o texto diz, o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Então, para aqueles que acreditam num fogo eterno queimando as pessoas para todo sempre, vai ter que acreditar também que existem vermes imortais. Como é que isso vai ser compreendido? Bom, é lógico que o texto não está dizendo que esses corpos, está falando de uma batalha literal que estaria acontecendo e que os corpos estariam do lado de fora.
Enquanto houvessem corpos para serem devorados pelos vermes, eles estariam fazendo a sua obra. E enquanto houvessem corpos para serem queimados, para purificar aquele mesmo espaço, o fogo estaria fazendo a sua obra. E Jesus, quando vai agora mencionar a importância das decisões que a gente vai tomar, de nos posicionarmos ao lado de Deus ou contra Ele, ele vai lançar mão da mesma imagem que está sendo mencionada por Isaías. Aliás, quando você vai ver a mensagem completa de Isaías, o capítulo 66, os versos 22 e 23, falam primeiro a respeito daqueles que fizeram escolhas ao lado de Deus. Veja o que o texto está dizendo. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão perante mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado até outro, virá toda a carne perante mim a adorar, diz o Senhor. E agora ele vai fazer o contraste, o versículo 24 é o contraste entre essa realidade. Enquanto os salvos estão adorando diante de Deus, enquanto aqueles que se posicionaram ao lado de Deus, eles estão adorando diante do Senhor, há um outro grupo que se posicionou contra Deus. E precisamos nos lembrar também que o capítulo 66 não está falando de uma realidade de um mundo sem pecado. É claro que esse mesmo texto depois vai ser incorporado no ensino do Novo Testamento também de forma alusiva ao novo céu e a uma nova terra. O que o Isaías está falando, por exemplo, aqui dentro do contexto do próprio capítulo, ele vai mencionar que aquele que morrer aos 100 anos será considerado amaldiçoado, que haveria paz no monte do Senhor, que eles plantarão e comerão do seu fruto, e etc. e tal. Não está falando aqui de um reino renovado. Ele está falando que se a nação tomasse decisões diferentes daquelas que haviam tomado até aquele presente momento, que os levaria para o cativeiro da Babilônia, quando retornassem de lá, que o Messias viria, que ficaria com eles durante um tempo, reinando em Jerusalém, e que eles teriam paz, e que mesmo quando outros viessem para poder lutar contra o Senhor, aconteceria o que o capítulo 20, o versículo 24 está dizendo. Eles sairiam para poder ver aqueles que viriam lutar contra eles, mas o Senhor já os teria vencido. Eles seriam completamente destruídos. E esses dois elementos, os vermes e ao mesmo tempo o fogo, eliminariam os seus próprios corpos. É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que eles ficariam ali do lado de fora da Nova Jerusalém, sendo devorados por vermes o tempo todo e corroídos pelo fogo o tempo inteiro. Enquanto houvessem corpos para serem devorados pelos vermes ou pelo fogo, o fogo estaria fazendo o seu trabalho e os vermes também. Repito, porque se o conceito aqui for o conceito de vermes que nunca morrem, então nós vamos ter que dizer aqui que esses vermes são imortais também. Há um texto que vai ser trazido aqui no nosso guia de estudos, que é de Robert Brecher e Eugene Nida, que vai trazer aqui um comentário a respeito do Evangelho de Marcos, na página 304, que vai dizer o seguinte: mas essa interpretação não reflete a noção bíblica da morte inconsciente. Também ignora o contexto dessa passagem do Antigo Testamento, porque, na verdade, verme no singular é usado para se denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. A referência a vermes que se alimentam de corpos em decomposição não se refere a vermes imortais, mas vermes que fariam o seu trabalho até que os corpos fossem completamente devorados. Os textos são claros ao mencionar esse mesmo aspecto. Por isso, talvez o Senhor Jesus, dentro do próprio capítulo 9, antes de falar aquilo que nós lemos aqui no nosso texto, no versículo 48, Jesus vai dizer nos versos 42 a 47, que se a tua mão ou o teu pé te fazem pecar, é melhor que você corte essa parte do seu corpo e entre no reino de Deus, mesmo sem mão ou sem pé, do que fazer uma escolha errada. Porque aqueles que fazem a escolha errada serão devorados pelos vermes e pelo fogo. É isso que o texto está dizendo. O seu contexto não está trabalhando a ideia de que haverá um tormento eterno, mas de que aqueles que escolhem viver em rebelião contra Deus serão completamente destruídos. Um final terrível, completamente diferente daquele que será o destino daqueles que se posicionarem ao lado do Senhor Deus. Portanto, hoje, enquanto temos a oportunidade, devemos escolher bem. Ore comigo.
Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos dá a oportunidade de poder escolher viver ao Teu lado e fazer boas escolhas. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a podermos escolher hoje viver ao Teu lado, independente das circunstâncias. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?